Consegue? Consigo. Eu não sei se és tu que ficaste sem net, se fui eu. Espera aí que já está. Eu acho que é ele, está a falhar para mim também. Agora já está direitinho? Ok, tá, está. Ah, tá. Ok. Pronto. Boa tarde a todos. Eu sou o João Rodrigues, estou a fazer Erasmus aqui em Roma Tre. Estou a fazer Erasmus para aí há 2 meses. Portanto, ainda não consigo dizer tudo, mas consigo mais ou menos falar da minha experiência. Portanto, Roma, acho que é uma cidade que indiscutivelmente toda a gente sabe que tem muita coisa de interessante, e depois de ter chegado descobri tanta outra coisa, para além das pessoas que vivem cá e todas as experiências de Erasmus. Eu vou tentar fazer um resumo mais ou menos de tudo, e no fim, se tiverem perguntas, estão à vontade. Portanto, a Roma, é assim, o centro de Roma, portanto, Roma tem o Rio Tibre, que faz estas curvas. O centro de Roma está aqui nestes pontos 2, 3 e 4. Eu juntei aqui a zona onde eu estou a viver, que se chama Trastevere, porque fica atrás do Tibre, por isso Trastevere, que é uma zona que fica entre o centro e a faculdade. Ou seja, a faculdade tem 2 polos, que são estes 2 pontos sinalizados com um. Um é o polo de arquitetura, que está aqui em baixo, e o outro é o polo de restauro, que, como eu estou a fazer também uma cadeira de restauro, também vou para este polo, que fica no centro e que é o polo onde eu gosto mais de ir. Portanto, a minha zona, eu vivo aqui onde tem este sinal vermelho, e é uma zona que demora mais ou menos 20 minutos a pé até à faculdade, 20 minutos a pé até ao centro. Estou mais ou menos bem localizado. Em Roma os transportes funcionam muito mal, só o metro é que funciona bem, mas não cobre todas as áreas. Portanto, autocarros é caótico, custa 1,5 € a viagem, e os passos custam 30 €. Os passos 30 €, mas de tudo, portanto, para Roma inteira, tanto tram, metro como autocarros. Eu não fiz passo porque faço sempre tudo a pé, acho que vale a pena porque descubro sempre coisas novas, visito sempre a cidade. Pronto, e aqui juntei alguns dos pontos principais. Termini, que é este ponto 5, é assim o limite máximo a norte do dia a dia. Se alguém chegar, algum amigo, algum familiar, e quiser vir depois para a minha casa, vou buscar a Termini, porque é onde chegam os comboios a partir do aeroporto e tudo mais. Tudo o resto é mais excepcional, sendo fora deste limite. A cidade, eu aqui juntei algumas fotos. Aleatoriamente fui buscar ao telemóvel fotos de alguns pontos mais turísticos, alguns pontos mais conhecidos e dos quais foram falados em inúmeras aulas aí, ainda no Porto. A Piazza del Popolo, o Palácio do Peruzzi. Aqui é simplesmente um jardim, quando eu estava a ir para uma aula no centro de manhã. Basílica de Santa Maria Maior, Teatro Marcelo, a Colunata do Bernini na Piazza de São Pedro. E Roma, por muito que isto pareçam pontos turísticos, pontos-chave, o dia-a-dia por Roma passa por todos estes sítios, ou seja, eles deixam de ser pontos turísticos, passam a ser pontos de interesse, principalmente para nós que somos arquitetos, e passam a fazer parte da cidade como qualquer outro ponto, qualquer outra fachada por onde passemos e suscite interesse, qualquer ponto. O dia-a-dia passa um bocado por todos estes sítios. É uma cidade cheia de museus com coleções incríveis de vários artistas que são falados na FAUP e não só, e que muitos deles são gratuitos para estudantes de arquitetura, ou paga só uma reserva. Agora, por causa do Covid, como há um controle de limite das pessoas, convém fazer uma reserva que se paga, mas a maior parte é tudo grátis. Eu pus aqui alguns exemplos deles, mas há muitos outros. Desculpem. Exato. Algumas outras experiências que eu fui, uma visita de estudos na zona arqueológica central, ver ruínas. Há coisas que foram feitas já há 2000 anos, mas depois uma pessoa anda um bocado e já tem coisas do século XIX, depois já aparecem coisas do século XV.
o estádio de futebol, o estádio olímpico, também fui ver que também recomendo, e algumas das fotos à noite. Porquê? Porque eu acho que é importante também para as pessoas terem uma noção que Roma não é uma cidade perigosa à noite. Roma, eu sempre me senti seguro a todas as horas, sempre vim a pé, tanto eu como amigos, como amigas, sempre fazemos sempre tudo a pé, porque é uma cidade bastante controlada pela polícia, pelos carabinieri, que é outro tipo de polícia que faz o controle, e pelo exército. Tem sempre espalhado por vários pontos e acho que é mesmo que eu conheço as únicas zonas perigosas são mesmo as zonas à beira das estações de comboio. Trastevere, isto é um bocado para vos fazer ver a zona onde eu estou a viver, que é a zona onde se concentram a maior parte das relíquias romanas, digamos, não em termos de património, mas das ruas, as proporções das ruas, são ruas que não foram invadidas por grandes avenidas, por grandes intervenções ao longo do tempo e que se foram mantendo, e é onde se concentram os restaurantes todos, os restaurantes mais baratos. Consegue-se comer a todos os preços. Há restaurantes por uma pizza se paga 4 euros, ou por uma carbonara se pagam 6 euros, 8 euros, há de tudo, tanto como há restaurantes onde se paga 20 euros por uma massa, ou seja, aquela ideia de que são restaurantes caros, eu não considero, só são caros se fizer a refeição completa, ou seja, se comer primeiro prato, segundo prato, porque eles aqui têm essa rotina, primeiro prato, segundo prato, sobremesa. Se for uma refeição normal, eu não acho especialmente barato, não acho especialmente caro, acho que é bastante acessível. E depois também conhecendo pessoas, vão jantar à casa de pessoas, vêm outras pessoas. Depois também tem muitos bares. Aqui eu pus o São Calixto, que é o bar mais famoso, com um preço mais económico, em que uma cerveja de 0,66 custa 2,5 €. Normalmente nos bares estas cervejas custam 5 euros. Tem livrarias, comércio local, mais de 40 igrejas só nesta região, 3 basílicas, miradores lindíssimos, porque Roma tem 7 colinas onde se pode controlar a cidade toda, e é uma zona muito, muito interessante. Depois, aqui, algumas fotos de percursos diários da ida para a faculdade, principalmente para o polo do centro. Aqui foram fotos tiradas de manhã, as aulas começam às 8h30, foram fotos tiradas às cerca das 8 da manhã, casualmente fazendo o caminho até à faculdade, que é fenomenal, passa-se por sítios lindíssimos. E depois, a faculdade, Roma Tre. Apesar do curso de italiano não ser obrigatório, eu recomendo muito a que façam o curso de italiano, porque eles, pelo menos a minha experiência de cá de Roma, é que são muito, muito poucos os que falam inglês. E se quiserem envolver, para já as aulas são todas em italiano, e se quiserem envolver no ambiente dos italianos, neste caso dos romanos, aconselho mesmo que saibam falar italiano, senão eles também não vão falar convosco, apesar de serem muito simpáticos, não vão falar convosco porque não falam mais nada a não ser italiano. E é da forma que também compreendem muito melhor as aulas. Eu fiz um curso antes de vir e depois vi muitos filmes italianos, ouvi muita música italiana para tentar melhorar um bocado. Também quem quiser interessado posso recomendar alguma coisa. E que me ajudou muito a melhorar a língua italiana, e considero que agora falo mais ou menos fluentemente, consigo falar com praticamente toda a gente. As cadeiras que eu estou a fazer, portanto, estou a fazer projeto, o projeto aqui é em grupo, ou seja, há um grupo de 4 pessoas, estou com outros 3 italianos, e sinto que não se trabalha tanto como na FAUP, ou seja, enquanto que na FAUP há um ritmo muito acelerado de trabalho, os professores dizem para a semana tem que ter isto, faz isto, aqui eles vão dando dicas do que se tem que fazer, mas não dão propriamente um prazo, e depois se não fazes já estão a dar na cabeça, mas não há tanto um controle e um ritmo de trabalho tão acelerado. Só agora que estamos a começar a fazer as maquetes para começar a estudar o projeto, e já estamos em novembro, portanto, para terem uma noção do ritmo. Depois estou a fazer outra cadeira, que é Roma e Renascimento, que é fixe, é uma cadeira que se fala de vários temas que já foram falados também na FAUP, mas com mais profundidade, e organizam-se também visitas por Roma, vão-se conhecer palácios, igrejas, tudo,
e História della Città e del Território, que também não é só sobre Roma, mas a forma como foram evoluindo várias cidades. E que são as 3 cadeiras incríveis, com professores incríveis, que eu gosto muito. A faculdade tem um ambiente muito pequeno, muito próximo à FAUP. É talvez uma das maiores diferenças entre Roma Tre e o Sapienza, que também se situa em Roma. E eu tive bastante sorte com as pessoas todas que apanhei. Também mudei algumas cadeiras e acertei o plano, não acertei logo no início. Os espaços de trabalho, não há aquela coisa de estar aberta a noite toda como na FAUP, fecham entre as 7h30 e as 8h. Depois tem que se trabalhar em casa, ou em casa de alguém. Tem autocarros e meios de transporte perto da faculdade, para quem viver em zonas mais longe e tenha que diariamente vir transportes, embora os transportes falhem muito. E perto também tem mercados com restaurantes baratos para estudantes, tem zonas de bares, tem outros pontos de interesse perto. Está bem localizado, longe do centro, mas tem bastantes serviços, supermercados, tudo próximo. Festas e associações. Roma tem... A ESN é uma associação que não está só presente em Roma, mas que está em várias cidades. E a ERA é uma associação só de Roma e organizam tanto jantares como tours dentro de Roma a conhecer pequenos bairros, pequenos montes, tours noutras cidades, jantares, festas que custam entre 5 a 10 euros com uma bebida, depois as bebidas custam 5 euros, aperitivos, convívios e tudo incentivam bastante a que as pessoas de várias nacionalidades se vão juntando e se vão conhecendo. Em termos de uma coisa que eu não falei, em termos de supermercado e os preços e assim, até posso voltar para trás, eu não tenho aqui escrito, mas alguns produtos são mais caros que Portugal, o arroz é mais caro, o leite é mais caro, a carne é mais cara e o peixe é bastante mais caro. A carne não é muito mais cara, depende do supermercado onde se for, mas o peixe é bastante mais caro. Mas de resto é tudo igual a Portugal. E depende muito do supermercado onde vão. Convém verem vários supermercados, perceberem onde é que são os melhores preços. Como eu e um amigo meu viemos de carro até aqui, costumamos ir a um na periferia que é mais barato e vamos de carro. E assim poupamos muito mais no preço das compras. Exato. E a relação com outras cidades? Pelo menos eu só fiz viagens dentro de Itália e Roma é uma cidade que está praticamente no centro de Itália e é muito barato viajar para outras cidades. Fui a Nápoles ida e volta de autocarro por 16 euros, a Florença por 17 euros, um voo para Palermo, e não fui eu, mas foi o meu amigo que foi, custa 25 euros, ida e volta. Portanto, é muito barato viajar entre Itália, acho que é uma coisa que também faz parte da experiência de Erasmus, conhecer outras cidades, e é bastante económico. Agora, mais coisas, eu acho que não há assim mais nada. Acho que não preparei assim mais nada. Não sei se cobri os temas todos, se falta alguma coisa. Não sei. Se quiserem... Acho que falaste de tudo, também só estás aí há 2 meses. Já fizeste alguma viagem para algum sítio? Sabes preços entre Roma, de Roma sítios e assim? Sim, uma coisa que eu não falei, exato, por exemplo, preços de casas e assim. Conheço de tudo, mesmo dentro de Roma. O que eu aconselho, e em qualquer sítio, é que não deixem mesmo acumular para trás, sejam práticos. Eu vim para cá, para Roma Tre, com outros 2 estudantes também de arquitetura, da FAUP, e um amigo meu também de medicina. E no início estávamos a tentar procurar casa para os 4, não estava fácil, demoramos muito tempo, acabamos por arranjar casa um bocado tarde, mas conseguimos arranjar e os preços oscilam muito. Conheço pessoas que têm casas bastante grandes por 300 euros o quarto. Conheço pessoas que estão a pagar 620 euros e vivem numa cave, praticamente sem janelas. 500 euros, o preço médio é entre 450 a 550 euros por mês. É o preço médio de uma casa razoável, obviamente dependendo da zona. Mas o que eu aconselho mesmo é procurarem com antecedência e, se possível, porque como em Itália eles são assim um bocado... Há muitas histórias de negócios que correram mal e anúncios que eram falsos e tudo. Eu aconselho a que conheçam
ou tentem entrar em contacto com alguma pessoa que viva na cidade para onde vão, seja Roma ou outra qualquer, e que visite primeiro a cidade, ou vocês próprios irem com os vossos pais visitar. No meu caso, como arranjei tarde, já tinha amigos que estavam cá e foram-me visitar e acabou por correr tudo bem. Até mesmo a relação com a senhoria corre bastante bem. Viagens que eu tenha feito, já fui a Florença e fui a Nápoles, são duas cidades belíssimas. Nápoles é muito barato, come-se também bastante barato, tem uma vida muito humana, muito das pessoas, parece um bocado caótica à primeira vista, mas as pessoas são extremamente simpáticas, também como em Roma, e é muito barato. Acho que as casas também são mais baratas, pelos meus amigos que estão a fazer Erasmus lá, das universidades. Florença acho que é mais caro, quer dizer, viver é bastante mais caro, o preço de supermercado e de restaurantes e tudo. De casas, ou é igual ou é ligeiramente mais caro, não tenho a certeza. Mas pronto, estes são os preços mais ou menos base. Mas consegue-se ter uma vida igual à do Porto, sem grande esforço, comendo várias vezes em casa, uma vez ou outra vai-se comer fora, ou organiza-se um jantar com o pessoal de Erasmus, de outros países, ou entre portugueses, ou tudo. Depois, rapidamente, nem se sabe muito bem como começam a surgir os grupos dos portugueses em Itália, portugueses em Roma. Toda a gente é adicionada e, de repente, somos 100 portugueses que estamos em Roma e começam-se a organizar coisas. Portanto, isso tudo não se preocupem que vai começar a acontecer e vão sem saber como, vão começar a aceder logo a muita malta, mesmo grupos de Erasmus com outras nacionalidades. Mas uma coisa que eu queria reforçar outra vez é que é mesmo, apesar de não ser obrigatório, façam o curso das línguas para as cidades onde vão, porque é mesmo importante conseguirem não só perceber as aulas, como entrar em contacto e relacionarem-se com as pessoas que vivem nessas cidades, principalmente aqui em Itália. Não sei. Olá, queria te fazer uma pergunta. Sim, Desculpa, Ana, ias falar. interrompo o compartilhamento ou queres que eu vá aqui a algum ponto? Não é necessário. Ia-te só perguntar melhor em relação também às casas. Achas que é preferível casas particulares, residências? Hum. Não sei o que é que... É assim, quase toda a gente que eu conheço está em apartamentos e divide vários quartos entre as pessoas. Casas, moradias, não conheço ninguém. Residências, eu acho que as residências, tanto aqui como noutras cidades, mas foi o que me deu a entender, não tenho a certeza. Acho que também esgotam mais ou menos rápido. Eu prefiro um apartamento e não acho que, é assim, também depende do apartamento que for, mas acho que é sempre importante estarmos cómodos, estarmos à vontade, podermos gerir Sim. os nossos horários como quisermos, convidar pessoas, mesmo receber. Eu agora estive em Florença este fim de semana, mas para aí há 2 semanas para cá, os 20 dias anteriores, eu tive sempre com visitas em Roma, amigos, família, a família do meu colega de casa também, e ter um apartamento facilita, porque os amigos que vêm também podem ficar cá em casa a dormir e também poupam e convive-se mais com eles, ou quando depois tu fores a outra cidade, falas com os teus amigos e há muito esta coisa de ir partilhando as casas, de ir trocando, e que eu acho que é melhor do que uma residência. Por exemplo, no outro dia eu estava num jantar também com uns espanhóis que conheci aqui e um deles tinha que ir embora às 10h30 porque vivia numa residência que fechava às 11h e depois a porta estava fechada. Não sei se são as Pois. residências todas assim, mas eu acho que eu aconselho mesmo a terem uma posição mais livre, porque também ajuda a conhecer melhor a cidade, a saírem quando vos apetece, a regressarem quando vos apetece. Eu às vezes estou em casa sozinho, já é tarde, não tenho aulas de manhã no dia a seguir e saio, sei lá, 1h da manhã, saio de casa para ir andar um bocado a pé pela cidade e posso voltar, não sei. É aconselho mais se puderem, a um apartamento com alguém que conheçam, ou com pessoas novas, ou com até outras nacionalidades. Mas acho que é importante terem o vosso quarto, o vosso espaço e poderem gerir os vossos horários também. Claro. E em relação à bolsa, sabes-me dizer mais ou menos o que vos é dado? Sim. A bolsa foi para os meses todos, acho que foram mais ou menos 350 euros por mês. Ok. Porque é assim, eu pus só 5 meses
na Bolsa porque as minhas aulas só começavam em outubro. E eu cheguei cá uma semana antes, ou seja, na última semana de setembro. E, portanto, a bolsa foi para os 5 meses, eu acho que foi 350 € por mês. E depois há outra bolsa, que eu recebi também uma segunda bolsa do Santander, que se podiam candidatar. Eu acho que não houve muita gente a candidatar-se, que não é só para Erasmus Plus, ou seja, para as pessoas que vão para a América Latina e tudo. Há mais uma bolsa que acho que não atribuem muitas, mas que circula um e-mail, e eu acho que pouca gente reparou. E eu, para além disso, recebi mais 1000 € de bolsa. Ou seja, recebi duas bolsas, o que é bastante bom. Sim, e essa também é destinada a Erasmus? Como é que É só funciona? bastantes portugueses que vão da Universidade do Porto, acho eu, que vão de Erasmus, e depois há uns critérios de seleção, eles conseguem aceder à página do cigarro onde submetem os vários documentos e conseguem aceder tanto a notas como às cartas de motivação, como as coisas todas, e depois tem um processo deles de seleção com vários parâmetros e atribuem tipo 100 bolsas ou uma coisa assim. Ok, mas então para os vários destinos? Para os vários Sim, destinos, não é? para vários destinos, sim, sim, sim. Não é só para Roma ou só para Itália, é para vários destinos. Ok, ok. E várias faculdades, ou seja, eu conheço pessoas do ICBAS que também receberam essa bolsa, conheço pessoas que foram para Bordeaux, para a França e também receberam. É uma bolsa do Santander. É o Santander juntamente com a Universidade do Porto. E esse e-mail circula e às vezes as pessoas confundem com a bolsa para a América Latina, mas não, é diferente. Tem só de depois entregar os comprovativos de viagem, aprovar que estão cá, as assinaturas tudo, as declarações todas e Sim. comprometerem-se a passar às cadeiras e isso. Ok, ok. Já agora, outra coisa, tu falaste de que disseste que ia estar aí 5 meses. Nós temos de dizer o tempo que vamos estar aí, é isso? Sim, no início do processo da ida de Erasmus, quando se candidata à Bolsa, quer dizer, a Bolsa, não só a do Santander, a Bolsa normal, diz o período em que se vai estar. Mas isso depois, se tu acabares por estar mais, prolongar a estadia ou estar menos, depois também se acerta a Bolsa. Não é nada Ok, definitivo. ok. Mas no início, tu dizes quanto tempo vai estar e eles fazem as contas e depois de tu entregares tudo que é solicitado, eles enviam-te a bolsa. Eu só recebi para aí há 2 semanas, ou há uma semana e meia. Demorou um bocado. Porque eles Pois. que te entregam entre 5 a 10 dias, eu recebi passado 15. E a Faculdade de Roma Tre, burocraticamente, não funciona muito bem. Foi preciso andar sempre a chatear, porque fazem tudo. Como por causa do Covid eles não têm a secretaria ativa, tem que ser tudo, nem sequer pode ser por e-mail, tem de ser por uma plataforma em que tu submetes, abres um ticket, escreves uma pergunta e depois tens de esperar que eles te respondam. E isso demorou imenso tempo. Depois Pois. já tinha de enviar outros tickets, eles ainda estavam a responder aos primeiros. Isso burocraticamente funciona um bocado mal. Mas em termos de professores e ambiente e colegas, eu estou bastante satisfeito. Acho que está a correr bastante bem. Ok, obrigado. Posso só acrescentar mais uma coisa em relação às bolsas? Sim. Já que estamos a falar disto, além destas bolsas que o João falou, se por acaso já forem bolseiros do Chazup, da DGES, é-vos atribuído também um complemento que é mais ou menos 100 € por mês, ou seja, se fizerem 5 meses de Erasmus, recebem mais 500 €. Se já forem bolseiros, funciona como uma candidatura normal todos os anos e depois eles têm acesso a quem vai de Erasmus, quem é que não vai, e é-vos atribuído esse complemento também. Desculpa, não percebi uma coisa em relação a isso. Tu recebes a bolsa da SASUP mais os 100 ou só os 100? Recebes, por exemplo, eu que tenho a bolsa que me paga as propinas, recebo o valor das propinas mais o complemento Erasmus, que são os 100 € por mês. Além da bolsa Erasmus, sim. Ah, ok. Obrigado. Não. É isso. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se falei muito rápido, se faltaram coisas. Também, como tive em Florença, não tive muito tempo para preparar tudo, para pensar em tudo. Eu não sei se posso então colocar uma questão já agora. Podes, estás à vontade. É mais uma questão geral e não tanto em relação aqui à apresentação.
Eu sou do segundo ano e pronto, estou a ouvir estas sessões para me elucidar um pouco mais sobre essa questão do Erasmus. Mas gostava de saber se, na vossa opinião, em termos curriculares, se efetivamente compensa sempre ir fazer Erasmus, mesmo que seja para uma faculdade menos conceituada do que a FAUP, se isso em termos de currículo compensa, porque temos sempre a experiência de viajar para um sítio diferente e ver novas coisas, que é sempre benéfico, mas efetivamente em termos curriculares se compensa o Erasmus, É só assim, mesmo por curiosidade. como eu ainda não estou a trabalhar, não sei se isso é assim benéfico ou não, mas acredito que seja um ponto que até acho que é interessante quando as pessoas veem que se fez Erasmus, podem questionar, podem tentar perceber o porquê de teres ido para aquele local, mas eu acho que mais importante do que a importância curricular é a importância pessoal, não só de conhecer pessoas, mas mesmo enquanto futura arquiteta, neste caso, Uhum. de conhecer, de poderes aceder a outros modos de projeto, a outras pessoas, a outras cidades, poder estudar, neste caso de Roma, estou a estudar com mais profundidade vários edifícios que foram dados na FAUP, ou seja, é uma experiência que acho que deves procurar que seja mais pessoal, mais intensa e mais profunda para ti mesmo, e não deves pensar tanto como esta faculdade tem mais prestígio ou no ranking que está no patamar X ou no número X, pelo menos eu não pensei assim e não acho que isso valha a diferença, ou seja, entre ir para Mendrisio e ir para Roma ou para Berlim ou para o que for, não acho que se vá condicionar assim tanto curricularmente e depois entrando para o mercado de trabalho. Eu acho que o que vai é condicionar é a forma como tu abordas o Erasmus e aquilo que tu procuras, não sei. Entre cidades não consigo dizer porque também ainda não estou a trabalhar, mas eu acho que o que é mais importante é mesmo tu perceberes que tipo de cidade é que gostarias de ir, ou pela língua, ou pela cidade, ou pelo ambiente, ou pela faculdade. Cada um depois tem as suas motivações e tentares ir um bocado mais por aí. Mas acho que é um ponto benéfico. Regra geral deve ser um ponto benéfico porque é sempre uma abertura ao mundo, seja de que forma for. Acho que sim. Certo. Não sei até Obrigada. que ponto a escolha da faculdade condiciona. Também acho que isso depende de quem é que está do outro lado e quem é que está a ver o possível currículo. Se calhar há pessoas que ligam muito, outras que não ligam. Não sei. Uhum. Ok, obrigada. Nada. João, eu fazia-te só mais uma pergunta. Em relação às cadeiras, são muito relacionadas com história, uma parte mais técnica? Como é que são? É assim, há várias cadeiras. Eu inicialmente tinha-me inscrito a uma que nem sequer chegou a abrir. Depois tinha também sobreposições, porque eu tentei me inscrever a dois projetos ao mesmo tempo, tanto ao projeto de arquitetura normal, que é o que eu estou a fazer, como ao projeto de restauro. Mas depois tinha sobreposições e percebi que o projeto de restauro era não era tanto a reabilitação, mas era restauro mesmo, aprender as técnicas de restauro, como é que se restaura uma fachada em pedra, como é que as técnicas construtivas, ou seja, era muito teórico e era importante, mas acabava por ser um bocado difícil também em italiano ter tanta linguagem técnica e tão específica, tão construtiva, e menos arquitetónica, menos geral. E depois acabei por optar entre as duas, optar pelo projeto de arquitetura. Depois as outras duas que eu estou a fazer, Roma e Renascimento, é muito como a história do José Miguel Rodrigues, mais ou menos. Ou seja, eu pessoalmente gosto, são aulas em que se dão várias obras ou aprofunda-se uma obra e falam-se da evolução dos vários projetos que foram sucedendo. Por exemplo, a aula de hoje foi só sobre a Basílica de São Pedro e os vários projetos, vários arquitetos que estiveram envolvidos, e depois organizam-se visitas também para conhecer os palácios, para conhecer Roma, e a parte da avaliação, neste caso, é oral, em todas as cadeiras,
Roma e Renascimento tenho que fazer um trabalho primeiro escrito de 3.000 palavras, que pode ser em italiano ou em inglês, acho eu, porque a professora percebeu que quase ninguém falava italiano. E primeiro faz esse trabalho, mas depois é só como para a professora poder aceder ao teu tema e depois passar para a fase oral em que tu falas. E escolhes um tema do Renascimento de Roma. Eu, por exemplo, escolhi a Vila Farnesina, do Peruzzi, mas o David, por exemplo, escolheu o Palácio Massimo alle Colonne do Peruzzi também, aquele curvo que apareceu numa das fotos. E, portanto, tens um tema, a professora ajuda-te com a bibliografia, tu tens que ir estudando independentemente das aulas, e depois o exame oral, tu defendes com base nas ferramentas que aprendeste nas aulas o teu tema, e podem surgir mais uma ou outra pergunta mais geral sobre o curso. E as aulas são em italiano e tens acesso aos PowerPoints. A outra cadeira, História da Città e del Território, é um professor cultíssimo e que não dá os PowerPoints porque quer é que as pessoas captem e andem pela cidade e procurem que sejam curiosos, estejam sempre a fazer perguntas, que estejam atentos nas aulas, mas não lhe interessa muito que se debite matéria. E o exame também é oral e é sobre a matéria, ou seja, não há nenhum trabalho individual. É simplesmente tu apareceres lá, voltares a estudar os teus apontamentos e teres mais uma noção geral. Eu deixei de te ouvir, não sei se fui o único. Também eu. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Sim, agora já Estes está. últimos 10 segundos. Eu estava a dizer que como as aulas até são um bocadinho teóricas, e a falar de muitas cidades, mas depois a avaliação não é tão teórica, acho que é mais ter um pensamento de arquitetura, questionar-te sobre coisas que qualquer arquiteto sabia questionar, mas que ninguém quer muito saber. Então o professor pica muito os alunos com perguntas todas as aulas para nós começarmos a raciocinar, a questionarmos sobre tudo. E não dá os PowerPoints. E projeto tem 3 módulos, tem o projeto, como um projeto da FAUP, que é um dia inteiro à sexta-feira, e é em grupo, 4 pessoas. Ou seja, eu sinto que quase não trabalho projeto, a menos que seja as reuniões ou quando estou em casa sozinho, porque enquanto que na FAUP há todo aquele ambiente de projeto e depois pode-se ficar lá durante a noite e tudo, aqui as coisas fecham mais cedo. Eu trabalho num grupo com 3 romanos que depois vão para casa, e vou falando por WhatsApp e vou projetando eu sozinho, e depois nas aulas e nas reuniões vamos trocando opiniões e ajustando e falamos com o professor, mas é um projeto diferente, mas que é muito fixe, porque acho que todos os anos, pelo menos este Laboratório de Progettazione Arquitetónica 3M, que é o que eu estou a fazer, é todos os anos na zona arqueológica central, ou seja, projetos na zona à volta do Fórum, à volta do Coliseu, à volta de tudo, intervir na ruína, e de que forma, por exemplo, fazer uma estação de metro e incorporar a ruína na estação de metro, ou de que forma é que podes oferecer uma zona de ruína que está esquecida próxima ao Coliseu e conectar as duas. Ou seja, é um projeto mais delicado na zona arqueológica e que eu estou a gostar. Mas depois, para além disso, tens urbanística, que é mais teórico, um bocado mais seca. A professora não é tão interessante a dar as aulas, mas também é importante. Depois tens economia urbana, que também faz parte do leque dos módulos do projeto e que é uma coisa um bocado estranha. Economia urbana é tipo, chegamos lá na primeira aula, a professora começou a falar do PIB, neste caso PIL em Itália, depois fala do mercado, transações entre cidades e assim, e eu ainda não estou a conseguir perceber bem como é que se vai relacionar com a arquitetura, mas há de se relacionar em qualquer ponto, mas acho que ainda não consegui perceber. Sim. Então, basicamente tens 3 cadeiras, não é? Só que o projeto tem Basicamente tenho essas. 3 cadeiras, mas o projeto está dividido em 3 módulos. Ou seja, Exato. tenho 4 aulas de 4 horas, das quais 2 são de projeto, depois 4 horas de urbanística e 4 horas de economia urbana. E depois as outras cadeiras, estou a fazer uma de 4 créditos, que é Roma e Renascimento, que também são só 4 horas, quer dizer, são 4 horas seguidas. E depois História da Città e del Território, que são 8 créditos, e também tenho aulas de 4 horas mais 4. Porque as aulas aqui, o mínimo, pelo menos no meu horário e naquilo que eu vi, são de 4 horas. E tem só um intervalo tipo de 10 minutos a meio,
mas são 4 horas seguidas. Que Pois. ao início demora a habituar, ao início é um bocado cansativo, mas pronto. Depois instalações. Opa, são fixas as instalações da faculdade, é um projeto mais ou menos recente, mas para quem vem da FAUP e está habituado a quase cada sítio que passa a descobrir uma coisa nova todos os dias na FAUP, não há disso, não é uma faculdade desenhada com aquela delicadeza como a FAUP, apesar de ter os seus problemas. Mas é uma faculdade recente, com espaços agradáveis, e o auditório também é agradável, o ambiente é muito fixe, isso é fixe. É muito parecido com a FAUP, em termos de ambiente. Ok, obrigado mais uma vez. Nada. Alguém tem mais alguma questão? Pronto, então acho que podíamos passar à seguinte apresentação. Obrigada, João. Francisco, quando quiseres. Só uma pergunta. Eu cheguei um bocadinho atrasado, mas era para perguntar sobre ter algum currículo, não era currículo, era certificado de línguas, por causa da faculdade de ser em Roma. Uhum. Não sei se já foi abordado. Enfim, eu falei disso. Não é obrigatório, Uhum. em um nível, eles só recomendam, e eu como aluno de Erasmus, recomendo muito e que se interessem por língua, que vejam filmes, que ouçam música, porque os italianos não falam inglês. E Ok. as aulas são todas em italiano. E há uma diferença muito grande entre as pessoas que se interessam pela língua, que fazem o curso, mas que se interessam pela língua, as pessoas que fazem só o curso e as pessoas que não chegam a fazer o curso. Ou seja, o que eu recomendo mesmo é que as pessoas se tentem envolver na língua, aprender, não só fazendo o curso, mas também conhecer um bocado mais de cultura, porque depois também vão conhecendo palavras novas, quando falas com um italiano já sabes alguns temas, já sabes abordar algumas coisas, e eu recomendo mesmo porque eles são super simpáticos, já tenho imensas viagens até marcadas a terras de outros italianos, só que eles não falam inglês, ou seja, se tu não souberes falar com ele em italiano, eles podem se esforçar, mas nunca se vão compreender muito bem, porque eles aqui não, apesar de aprenderem inglês, eu não sei muito bem o que é que se passa, porque eles não falam mesmo inglês. Só tenho um amigo que fala inglês e não fala muito bem. Ou seja, eu recomendo mesmo que se faça o curso. Eu só fiz o A1, mas depois tentei estudar muito por fora, de ver muitos filmes e tudo, e agora consigo falar, porque aprende-se muito facilmente, é muito parecido com o português. Ok. E mais do que os níveis do curso, acho que é mesmo o interesse pela língua e pela cultura, e ver filmes e ouvir músicas, porque conheço quem tenha feito cursos de B1 e não fala com ninguém. E até sabe algumas coisas, mas depois intelectualmente não puxa por estar a falar no dia a dia, recolhe-se mais, não fala, e apesar de ter vocabulário, não entra em contacto com as pessoas. Ou seja, é mesmo. Queria dar o ênfase mais no interesse pela língua e fazer o curso. Recomendo. Ok, obrigado. Peço desculpa. Nada, à vontade. Vou passar aqui ao Chico. Obrigada, João. Ok, vou compartilhar. Estão a ver, certo? Pronto. Saber. Vou apresentar a Universidade de Bolonha. A coisa mais importante a reter é que a faculdade não é em Bolonha, e a minha apresentação vai se basear um bocado nisso, porque apesar da Universidade de Bolonha ter, de facto, a sede em Bolonha, nos anos 90 houve uma tentativa de espalhar um bocado a faculdade em diferentes polos, e por isso foram criados esses polos que estamos agora aqui a ver, e o campus de arquitetura, juntamente com algumas engenharias, passou para Cesena em 99. Por isso a faculdade é a Universidade de Bolonha, no entanto o campus é em Cesena. Pus aqui a imagem do mapa, para verem mais ou menos, não é relativamente perto, ou seja, eu conheço pessoas que até em certa altura viveram em Bolonha e estudavam em Cesena, mas não compensa de todo, porque a viagem de comboio são sempre 40 minutos e também não é de todo barato.
E como vão ver, a cidade de Cesena também é super interessante e tem imensas coisas para fazer, não compensa. No entanto, já fazer uma ressalva que Cesena é uma cidade bastante pequena, ou seja, eu acho que do leque de universidades de Itália, Cesena é a cidade mais pequena, o que pode ser também uma vantagem. Também foi um bocado por causa disso que eu escolhi vir estudar para aqui, porque apesar de ser pequena, dá-te imensas oportunidades e ter outros contactos com outras pessoas, e acaba por ser uma cidade que funciona quase como uma cidade universitária. Ou seja, estás sempre com pessoas que estão a fazer os mesmos cursos que tu, no meio da cidade, estás sempre a ver as pessoas que estão com os mesmos problemas que tu e acaba por ajudar bastante. Pronto, aqui é uma da cidade mais aproximado, só para mostrar, isto é a Cesena, temos esta parte aqui do centro e o campus, o novo campus, onde agora se leciona arquitetura, é um campus que foi construído há relativamente pouco tempo, o edifício está a funcionar há 3, 4 anos. Encontra-se aqui mais nesta zona, ainda não está completamente construída, ainda há partes que vão ser construídas, mas é bastante interessante. Ainda há outros 2 polos, um mais ao pé da estação, que é de psicologia, e depois mais para norte existe ainda um campus de engenharias e enologias e coisas mais relacionadas à engenharia da comida. Pronto, marquei também aqui a vermelho o sítio onde eu moro, que não é nem perto do centro, nem perto do campus, mas só para terem uma ideia, eu para a faculdade, se for a pé, demoro cerca de 25 minutos, se for de bicicleta, que é o meu caso, demoro entre 5 a 10, ou seja, de Cesena, apesar de parecer um bocado longe, é uma cidade bastante pequena. Pronto, o campus é um projeto do arquiteto Gregotti, pus só aqui para mostrar. Isto é a ideia de como vai ser o projeto contínuo completo. E do lado esquerdo é uma foto da nossa faculdade, do edifício da faculdade. E porquê que passou para Cesena? A tentativa que foi uma tentativa de juntar o antigo curso de arquitetura que já se selecionava em Bolonha com uma pedagogia do IAF, e tentar unir as 2 pedagogias e criar um curso basicamente que juntasse um pouco das duas escolas. Em relação ao plano de estudos, eu pus aqui alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, apesar dos pontos fracos para mim não serem fracos, mas serem aquilo que um estudante da FAUP vai achar assim mais estranho ou que não está tão habituado. Em relação ao plano de estudos, organiza-se, eu pus só aqui o projeto do 3º, 4º e 5º, porque acho que ninguém fará Erasmus no 2º ano. O projeto realmente aqui funciona bastante bem. No 3º ano, eles têm uma modalidade que os professores estão sempre a mudar e os professores são professores convidados, ou seja, no 3º ano existem 2 professores que são internacionais, por exemplo, o professor Adalberto, o professor José Paulo Santos, a professora Madalena, o professor Francisco Barata, já lecionaram aqui na Faculdade de Cesena e funciona um bocado por convite e os professores criam no 3º ano um bocado o curso como eles querem. A cadeira de projeto é lecionada por estes convidados à sua maneira, ou seja, não há regras específicas para o projeto do 3º ano. No 4º ano, é super interessante também, porque no primeiro semestre, eu não sei o que fazem no 2º semestre, não tenho muita ideia, mas no primeiro semestre sei que é um projeto de restauro e trabalham sobre um edifício e fazem o restauro desse edifício e baseia-se muito em visitas de campo, em desenhos detalhados de como restaurar, e acaba por ser bastante interessante, até porque Itália, acho que todas as universidades têm esta cadeira e Itália é bastante conhecida pelo restauro. Depois, o projeto que eu estou a fazer, o laboratório que eu estou a fazer é de urbanística de 5º ano, é semestral, só o primeiro semestre. Também funciona bastante bem, porque até então, agora no início, tivemos bastantes workshops de 15 dias em que nos davam terreno e tínhamos que trabalhar em grupo nesse terreno.
E de momento o que estamos a fazer, como é um projeto de 5º ano, acaba por funcionar como uma base para a tese, deles que vão fazer a tese cá em Cesena, em que estudam uma cidade. Há pessoas a estudar Roma, há pessoas a estudar o Porto, há pessoas a estudar Paris, e estudam do ponto de vista urbano, e isso vai ser a base para a tese. O que eu aconselho, que é o meu caso, é se não, vocês no 5º ano já tiverem uma ideia de tese e de um tema, podem sempre aproveitar, apesar de não ser um tema específico da vossa tese, aproveitar o sítio e a cidade onde vão trabalhar e trazê-la para aqui, que foi o meu caso, e é sempre interessante termos várias cidades a serem discutidas e depois, no final, há todo um seminário e conseguimos comparar. Depois, uma das melhores cadeiras do curso inteiro, pelo menos todos os professores dizem isto, é a museografia, e Cesena é a única faculdade com este curso em Itália, e não sei se noutros países há, em que é um curso bastante interessante. As aulas são teóricas de 4 horas, dividido em 2 aulas, e no fim, a única coisa que tenho que fazer esta cadeira é simplesmente dão-nos algumas culturas, ou há anos em que são pavilhões temporários e temos que fazer um pequeno projeto individual, enquanto todas as outras cadeiras são do grupo. Museografia vale mesmo muito a pena. Depois, História também é um ponto forte aqui da faculdade. Eu estou a fazer a mesma história que o João em Roma, História da cidade e do território, e é com um professor bastante conceituado também, que ele até leciona em Harvard, então muitas vezes não está cá, e o método de avaliação é super tranquilo, temos que fazer só uma pequena apresentação oral de grupo, e é só o método de avaliação. Ainda há uma coisa que eu não sei se nas outras faculdades aqui em Itália existe, mas pelo menos aqui existe, que é os AFPGs, que são pequenas cadeiras que acontecem no final do semestre, normalmente ou vão de 2 dias a 1 semana, e há, por exemplo, neste primeiro semestre vai haver um curso de fotografia, um curso de modelística em que fazem maquetes, há diferentes cursos que vos dão 2 a 4 créditos, e num espaço de 2 a 4 dias fazem esta cadeira e é-vos atribuído os créditos, e normalmente é uma coisa assim também mesmo tranquila. Nos pontos fracos, sempre a parte do desenho, eles aqui não trabalham muito à base do desenho, enquanto nós no Porto estamos habituados a fazer esquiços e tudo mais. Todas as cadeiras que são a ver com estruturas ou construção, diagnósticas estruturais, tudo isso é sempre de evitar, porque nós não temos bases, vindos do Porto não temos bases para realizar estas cadeiras. Depois também pus aqui um modo de apresentação, porque trabalham sempre muito à base dos 3Ds, muito à base de fotomontagens assim todas quitadas e não sei o quê. E por último, claramente, como o João também referiu, a língua italiana. Os italianos têm um pequeno problema com o inglês. Eu, por acaso, não tenho tido muito esse problema, porque nos meus grupos há sempre alguém que fala inglês, até porque muitos também já fizeram Erasmus e estão habituados a falar inglês, mas é sempre aconselhável ter. Eu também, como o João, fiz o A1, e uma das coisas importantes da Universidade de Bolonha é que eles oferecem cursos de italiano, ou seja, eu fiz o A1 em Portugal, neste momento cá estou a fazer o A2, que também me dá créditos, ou seja, é menos uma cadeira que eu tenho que fazer, e o A2 já me oferece esses créditos. No entanto, sim, é sempre bom ter algumas bases de italiano, se bem que uma coisa que eu estou a reparar aqui na Faculdade de Cesena é que muita gente fala português mesmo, ou se não falam, tentam e preferem que nós falemos português, que é o caso do meu professor de projeto, que ele fala português, António Espósito. Então, sempre que eu estou a falar de projeto, ou sempre que ele está a ver o meu projeto, falamos em português. A mesma coisa, por exemplo, no bar, um dos que trabalha no bar também fala português e quer sempre falar português connosco. Então, o italiano é fundamental, mas aqui em Cesena, se fores do 5º ano, consegues escapar, mas, no entanto, eu aconselho sempre fazer pelo menos o A1. Pronto, as instalações são este edifício do Arquiveiro de Gregotti, que tem cerca de 3 anos, ainda não está completamente construído, ainda há partes que estão a ser desenvolvidas. Este edifício meio, as aulas de laboratório são dispostas todas viradas para este pátio, também acaba por criar um bom ambiente. Estamos sempre a ver o que é que os outros estão a fazer nas outras salas. As salas de laboratório funcionam como as salas da FAUP.
em que está toda a gente a trabalhar, podes trabalhar sempre que quiseres lá. O problema também é que fecham às 7h30, mas também aqui as pessoas não trabalham muito para além disso. Por isso, em princípio, não é problema. Pronto, em relação aos preços mais ou menos aqui da faculdade, o almoço, o bar funciona um bocado como o nosso bar, no entanto não há, por exemplo, o prato do dia, em que todos os dias há um menu, em que podes tipo, comer coisas diferentes. Tem sempre sandes, a comida é bastante boa, mas é sempre um bocado cara em comparação com os preços que pagávamos na FAU. O almoço fica sempre entre 4 a 8 euros e, por exemplo, no meu caso, que sou vegetariano, é sempre um bocado difícil, porque só há uma opção vegetariana, ou seja, se eu almoçar uma semana inteira na faculdade, todos os dias como a mesma coisa. E não vale a pena tentar, porque eu só tenho mesmo aquela opção. Às segundas-feiras há uma coisa super interessante, que é, fazem uns pequenos aperitivos em que pagas 2 euros e dão-te uma spritz, um prosecco e acabam por criar ali um momento de convívio. Para além disso, também há uma relote que para todos os dias, todas as horas de almoço, à frente da faculdade, em que podem almoçar lá mais barato, mas também é sempre aquelas coisas, comida de relote é sempre questionável. Em relação às impressões, que é sempre um drama para pagar, a faculdade oferece 500 impressões A4 e depois é multiplicar, se quiserem imprimir um A3, desconta-vos 2 A4, por isso, como vão fazer Erasmus, no máximo fica um ano, nunca vão gastar as 500 impressões e têm sempre as impressões grátis. A cidade em si, a cidade de Cesena, é uma cidade que tem ainda bastante o traço medieval, é uma cidade pequena, ou seja, não estejam à espera de encontrar um paládio, um Alberti, apesar de haver, ou pronto, arquiteturas de autor assim conhecidos, porque não há. No entanto, houve bastantes famílias importantes a passar por aqui, por exemplo, os Borgia, o Malatesta. Então, todos os edifícios têm alguma coisa interessante e algum aspecto que vale a pena sempre visitar. Por exemplo, eu sinto que, tanto cá estes meses todos em Cesena, eu ainda não conheço tudo, ainda há sempre novidades. Pronto, eu só pus aqui depois alguns exemplos. Tem aqui a biblioteca Malatestiana, que é um projeto do Alberti, não se tem a certeza se ele chegou a acompanhar a obra ou não, mas o projeto é dele. E também aqui nesta foto tem a Rocca Malatestiana, que tem algumas alterações de Leonardo da Vinci, e pronto, tem sempre aquele romantismo à volta destes arquitetos. Mas depois tem sempre outros aspectos arquitetónicos, há imensos palácios que valem a pena ver, museus e coisas desse género. Pronto, sair à noite. Nisso já é um bocado mais limitado, porque acabam sempre por ser para os mesmos sítios, ou é aquela praça, esta aqui, que eu mostrei anteriormente também, em que toda a gente vai sair para aí, ou tem tipo outros 4 pontos onde as pessoas vão. E depois há o mítico Teatro Verdi, que é um teatro que foi adaptado para uma discoteca, que é onde toda a gente vai sair. Eu, por acaso, nunca fui, por isso não posso falar muito, porque nunca tive em Cesena quando foram sair para lá. Mas dizem que vale super a pena. Estás numa discoteca que é dentro de um teatro e vale sempre a pena. Pronto, transportes. Os autocarros. O passo mensal de estudante é 22 euros e o bilhete único é 1,30. Não é caro. No entanto, o que toda a gente faz aqui ou anda a pé, porque a cidade não é pequena, ou de bicicleta, que é o meu caso. E podem sempre comprar uma bicicleta em segunda mão e podem sempre voltar a vendê-la no final e recuperam o dinheiro, ou até podem tentar vendê-la um bocado mais caro, nunca sabe. Mas também há aqui uma situação, que é, se alugarem a bicicleta, pagam os 60 euros e depois, quando a forem devolver, devolvem os 30, ou seja, o investimento é só de 30 euros. Outra coisa que também acontece bastante aqui é aquelas trotinetas que agora se alugam e há em todas as cidades, que também se pode fazer um passe mensal e, como há em toda a cidade, espalhados por toda a cidade, pagam os 30 euros mensais e não têm que estar condicionados por horários dos autocarros, porque os autocarros a partir das 9 já não circulam aqui em Cesena, por isso é sempre uma chatice. As casas, como eu vos mostrei, isto é uma vista da minha casa, eu vivo mais ou menos na periferia se podemos chamar assim, e eu pago 290 com despesas. No entanto, os preços mais próximos da faculdade ou mais próximos do centro é sempre 200 a 300 euros sem despesas. As despesas podem ser
duas modalidades que fazem cá, ou é um preço fixo ou vai variando de mês para mês. Como eu encontrei a casa, eu encontrei através de um grupo do WhatsApp de Erasmus, porque também eu deixei tudo para a última, como sempre. Então é sempre mais difícil, mas o que eu aconselho é, podem sempre tentar alugar antes, mas é sempre um bocado arriscado, porque se não viram a casa, se não sabem que tipo de casa é que é, se onde é, se não conhecem a cidade ainda, é um bocado arriscado pelo Facebook ou mesmo pelo Instagram. Por isso, o meu caso foi, eu tentei alugar antes, mas só fiquei com a casa efetivamente quando vim cá. Despesas de supermercado. Eu por semana gasto sempre entre 25 a 30, mas também uma das coisas é que eu não como carne nem peixe, ou seja, as compras ficam sempre muito mais baratas e para uma pessoa vegetariana que está habituada em Portugal as coisas, os substitutos de carne, não serem assim tão baratos, aqui em Itália os preços são exatamente os mesmos, não há inflação desses preços, ou seja, as compras ficam mais ou menos o que ficaria em Portugal. Isto porque eu também tenho um supermercado bastante barato aqui à beira da minha casa. Porque eu até escrevi que é possível evitar o CONAD, mas eu sei que, por exemplo, em Florença ou em Veneza é impossível evitar o CONAD, porque só existe CONAD. Mas se conseguirem evitar, é ótimo. Também existe, aqui em Cesena não existe o Lidl, mas existe uma versão assim um bocado mais rafada, que é o Inns, que também é mais barato, mas pronto. Depois pus aqui a placa de cartão. Uma coisa da faculdade também, é que a faculdade tem uma oficina de maquetes em que disponibilizam todo o tipo de material e se vocês forem lá e tipo, disserem que são Erasmus e não sei o quê e tiverem um bocado de pena de vocês, eles até vos dão o material tipo, assim um bocado à parte, mas dão-vos algum material. E disponibilizam placas de corte e tudo. Pronto, depois essa tal questão de ser à noite. As bebidas aqui, em relação aos preços de Portugal, mas isso é em Itália toda, são um bocado mais caros. Festas aqui em Cesena, também existem sempre imensas festas da Univento, que eu escrevi aqui, mas também, como é uma cidade bastante universitária e há imensos estudantes Erasmus, nós acabamos por nos juntar e fazermos as nossas próprias festas. Por exemplo, já estamos a organizar uma festa funk, uma festa reggaeton, há sempre essas coisas a acontecer. Já houve uma festa techno. Pronto, depois no fim, só para dar um bocado de flex também. Estudar em Cesena não traz uma carga horária que necessite estarem todos os fins de semana a trabalhar para a faculdade e assim, como é uma cidade pequena e é bastante bem localizada também na parte mais norte de Itália, conseguem sempre visitar outras cidades. Eu só marquei aqui no mapa algumas cidades que eu já visitei, como por exemplo Rimini, que fica mesmo ao lado, a 15 minutos de Cesena, e vale super a pena, tanto pela arquitetura como pela vida da cidade em si. Veneza, Siena, Verona, todas estas cidades valem a pena e os comboios não são assim tão caros, ou mesmo a Flixbus conseguem encontrar na boa. E como também vai sempre haver outros estudantes Erasmus nestas zonas que vocês vão acabar por conhecer, vocês conseguem tipo alojamento, e o alojamento também não é assim tão caro se comprarem com antecedência. Depois existem umas coisas que eu não pus aqui porque difere de região para região, que é um espaço de 3 dias. Por exemplo, eu sei que aqui para a zona da Emília-Romanha vocês pagam, por exemplo, 25 euros e durante 3 dias podem dar nos comboios que quiserem, ou seja, tipo, para esta zona aqui toda, se quiserem dar a saltitar por cidades, um fim de semana, de sexta a domingo, por exemplo, pagam só 25 euros e andam nas cidades que quiserem. A mesma coisa funciona para a Lombardia, mas acho que já passa a 30 euros. Mas há sempre estas modalidades que vocês têm que estar atentos para ver. Pronto, eu acho que é isto. Disposto a questões. Há alguma questão, então? Eu Só acho queria Diz. acrescentar que, pronto, Cesena é mesmo uma cidade bastante pequena e é um bocado a ovelha negra das universidades de Itália, mas o que eu tentei explicar é que, apesar de não ser uma faculdade que está nos rankings ou assim, vale super a pena. Os professores são quase todos os professores trabalharam ou com o Aldo Rossi ou com o Carlos Scarpa. Há imensa cultura aqui e não se vão arrepender de certeza, e uma cidade pequena traz sempre
esta experiência de Itália de poder andarem por todo lado, conhecerem outras pequenas cidades, conhecerem outras grandes cidades. Eu acho que a experiência de Itália é mesmo isso, é não te prenderes ao sítio onde estás e tentares tirar o máximo partido do país. Muito bem, muito obrigada. Se não há. Acho que falaste tudo. Obrigado. Portanto, muito obrigada. Se não há questões, podemos também passar para a próxima apresentação. Se o Miguel Carvalho e a Ana Pires estiverem aí. Eu estou aqui, o Mike não sei se já está aí. Também se não tiver, eu começo entretanto e ele há de aparecer porque ele disse. Ele está aqui na reunião agora, não sei se está cá. Bem, ele entretanto há de aparecer, provavelmente. Esperemos. Bom, se calhar partilhava. Sim. Tens. Sim, espera aí só um bocadinho. Ok. Portanto, então, nós vamos falar, portanto, está mais gente que era suposto, estou eu, o Miguel e está o Maria aqui ao meu lado também. Estamos os três aqui em Barcelona, estamos na ETSAB. Em Barcelona há duas faculdades de arquitetura dentro da Universidade da Catalunha, que é a ETSAB e a ETSAV. A ETSAB fica aqui, neste pontinho vermelhinho que está aqui. A ETSAV fica do outro lado da montanha, portanto já não conta muito propriamente como Barcelona. Pronto, para vocês perceberem mais ou menos o sítio onde está a faculdade, no contexto de Barcelona, deixo-vos esta imagem. Penso que a maior parte conhece a cidade, pelo menos de plantas e do plano do Cerdá, portanto conseguem perceber onde é que ela fica. Eu e a Maria moramos aqui neste sítio, a faculdade está ali, e o Miguel mora aqui neste sítio. Nós vamos normalmente de metro para a faculdade. O metro passa numa pequena pracinha que tem aqui e faz aqui um percurso que é muito vantajoso. Nós demoramos mais ou menos 20 minutos a chegar à faculdade e tem também uma estação de metro mesmo perto da faculdade, portanto é muito fácil. Sei que o Miguel tem vindo várias vezes a pé para casa, não é verdade, Mike? Queres contar a tua experiência? Sim, é verdade. Mas isso também é porque eu gosto de caminhar. Mas sim, mais ou menos daqui do ponto do círculo vermelho mais à esquerda, a pé, da faculdade demoramos 20 minutos. Pronto, mais ou menos 20 minutos a pé, que não é assim tanto. Mas não se iludam, porque eu acho que em Barcelona eu acho que é muito difícil percorrer a cidade a pé, ou seja, eu acho que quem queira vir para cá, acho que vai ter sempre de usar o metro, ou autocarro, ou tram, ou qualquer coisa, ou bicicleta, whatever, não sei. Sim. Nós eu acho que nós estamos até perto da faculdade, o que até é mais ou menos bom. Sim, a maioria das pessoas com que também falamos em Erasmus, conseguimos perceber que a localização onde estamos é muito boa e não é assim tão fácil encontrar casa aqui tão perto. Mas pronto. Nem aqui, nem... No geral, encontrar casa em Barcelona é difícil. Sim, não sei se vamos falar disso ou não. Já vai. Está seguido. Depois. Pronto, esta é a faculdade, este L que está aqui é a primeira fase da faculdade, esta parte depois foi adicionada pelo arquiteto Coderc, e pronto, tem umas salas maiores, a faculdade precisava de crescer, então foi criado este espaço. Existem aqui uns pátios bastante bonitos que são todos em tijolo, que já vos vou mostrar, e este volume aqui, que também faz parte da faculdade, é a biblioteca e é do Borrigas. A faculdade é isto. Tudo o que é em tijolo, acho que posso dizer que tudo o que é em tijolo foi adicionado pelo Coderc. Esta é a entrada da faculdade no tal edifício que faz um L, e esta é a parte que as escadas do edifício mais alto, a zona de refeições, a biblioteca. No meu ponto de vista, a faculdade é bastante bonita, apesar de, também do meu ponto de vista, estar tudo demasiado umas coisas em cima das outras, não há espaço
cada coisa a respirar. Mas também não é isso que é relevante. Pronto, quanto ao custo de vida, eu acho que em termos das compras que é preciso fazer, para o dia a dia e não sei o quê, eu acho que os preços não variam muito. Tipo no supermercado, mas acho que para sair à noite ou para ir jantar fora, o preço é um bocadinho mais alto, ainda que hajam alguns sítios que são mais ou menos que fazem mais ou menos os mesmos preços que em Portugal, acaba sempre por ser um bocadinho mais alto. Isso nota-se particularmente no preço do álcool, ou, por exemplo, no preço da cerveja e no preço do café, porque o café aqui é estupidamente caro relativamente a Portugal. Acho que o café mais barato que eu bebi aqui foi na faculdade e custa 90 cêntimos, e tipo fora da faculdade é tipo 1,5 €. Mas pronto. Sobre também o transporte, o passe aqui, o que nós achamos, o que nós vimos que compensava mais, era um passe que é para 3 meses, dá para andar em tudo, tipo metro, tram, autocarro, não sei se dá para andar, acho que dá para alugar, dá para andar também em alguns funiculares, e pronto, e custa 80 €, e dá para os 3 meses. Portanto, nós compramos esse, vamos ficar cá mais que 3 meses, mas depois, entretanto, devemos de descobrir com que estratégia que optamos para ter mais espaço. Aqui, adicionar mais alguma coisa? Acho que não é preciso. Ora, isso, Sim, eu acho que por aqui. Não, eu acho que Barcelona é uma cidade que está feita para. Não é que está feita, mas que se anda muito bem ou de bicicleta ou de trotinete. Nós aqui vemos imensas pessoas com esse meio de transporte. Pode ser sempre uma opção. Sim. E, Até porque a cidade é muito plana. sim, é isso. Vale. Depois, sobre arranjar casa, eu acho que podemos dizer que é muito difícil encontrar casa em Barcelona, porque todas as hipóteses que nós vimos que eram mais acessíveis exigiam que nós ou trabalhássemos em Barcelona, basicamente que nós trabalhássemos em Barcelona, porque a maior parte das agências imobiliárias pedem contrato de trabalho espanhol, e pedem também uma coisa que é o NIE, que é o número, não sei o que é, de estrangeiro, e que é preciso requerer e tal, e então não compensa muito ir às imobiliárias à procura de casa. Há então alguns sites que nós tentamos utilizar. Um primeiro deles que começamos por ver foi este Reza, que é residências universitárias, mas tem um senão. As residências universitárias aqui em Barcelona são, eu não sei se são completamente privadas ou se são semi-privadas, então os preços são estúpidos, basicamente. São demasiado altos. Apesar das residências terem muito boas condições, o preço para nós consideramos que era demasiado alto. Pronto, há também outros sites como o Reza Housing, que também está associado a isto, mas em vez de ser um quarto numa residência, é um quarto numa casa ou uma casa. O Housing Anywhere, nós vimos também no Badi. Aliás, eu e a Maria estamos a morar juntos, e onde arranjamos casa foi aqui no Badi. Não sei onde é que tu arranjaste, Miguel. Não foi nenhum desses. Não foi, mas sim, sei lá, nós começámos a procurar casa desde junho ou assim, não sei. E eu também estava a procurar nestes sítios e no Badi, que supostamente. Eu acho que o Badi é o melhor, acho que é a melhor plataforma, porque dá para falar diretamente com as pessoas e normalmente são sempre, sei lá, nota-se que não são tipo agências nem nada disso, não é assim uma cena formal, é uma coisa que tu, pronto, acho que é fácil esse contacto. Só que há sempre um senão qualquer, e então nós andamos. Nós andamos muito tempo à procura de casa. Sim. E basicamente só conseguimos arranjar casa quando cá chegamos. Vocês foi através disto ou não? Sim, nós através do Badi falamos com uma senhora que tinha 2 quartos disponíveis em casa, e entretanto viemos ver a casa, não sei o quê. Então neste momento estamos a morar com 2 senhores idosos, que são um casal, e pronto, tem sido uma experiência engraçada, muito divertida. Mas pronto, eu estou a pagar 400 € pelo quarto, com as contas já incluídas. E eu 430 por causa tem casa de banho dentro do quarto. E eu estou a pagar 450. Estão entre os 350 e 450 Sim. quartos.
Sim, se for aos 350 normalmente não tenho as contas incluídas, mas é mais ou menos isto. E é muito mais fácil, porque nós vimos também, ou melhor, é mais fácil tentar encontrar um quarto dentro de uma casa do que tentar encontrar uma casa, porque inicialmente nós estávamos os três juntos à procura de Sim, uma não casa havia lista. e foi bastante difícil encontrar, aliás não conseguimos encontrar de todo. Também é chato aquela coisa de nestas agências do Reza Housing e essas, e pronto, e essas todas não dá para ver, vocês não conseguem ver a casa antes, não é assim? Acho que é assim. Sim, Tipo, sim. tens Sim. de ir, tens de confiar e Yeah. muitas vezes houve-se imensas pessoas que dizem que tiveram más experiências porque alugaram, pagaram e chegaram lá e não era nada do que tinham visto e não sei o quê. O Badi é bom porque vocês conseguem falar diretamente com as pessoas e conseguem marcar tipo um encontro e normalmente corre bem. Uhum. E vocês veem se é o que realmente querem ou não e isso é bom. Pronto. Portanto, aqui umas fotozinhas da casa onde estamos. Esqueci de pôr fotos. Mas tá bem. Agora, falar um bocadinho das cadeiras que estamos a fazer na faculdade. Nós estamos a fazer 30 créditos, como todos, creio. Só que 30 créditos aqui correspondem a 5 disciplinas, que exigem demasiado esforço. Nós temos 2 cadeiras assim particularmente grandes, que são o talher, que é basicamente o estúdio, e urbanística, que são os que consomem mais tempo, e que cada um deles tem tipo 7 créditos ou 6 créditos e exigem tanto ou mais quanto projeto na FAUP. Cada um deles, separadamente. Sim. Yeah. Eles aqui têm sempre, desde o segundo ano, que têm projeto e urbanística, ou seja, não são as 2 coisas juntas e, portanto, dão o mesmo valor, mas dividem urbanística e projeto. Então, nós sentimos, pelo menos eu sinto isso um bocadinho agora, porque nós estamos a fazer urbanística do 5º ano, ou seja, sinto que o pessoal que está a fazer urbanística connosco sabe muito mais aquilo que está a fazer do que eu, ou do que nós, não sei. Pronto, mas para falar de coisas felizes, eu acho que se pode dizer que isto é uma coisa feliz. Isto são imagens do meu estúdio e do João, que estamos a fazer um trabalho conjunto, que é basicamente um projeto participativo, ou seja, a ideia é falar com pessoas, neste caso de um bairro que está mais ou menos prestes a ser demolido, e então a ideia é tentar encontrar soluções para que a demolição não aconteça e que o bairro possa continuar a existir, sempre em parceria com as pessoas que lá moram. Então temos esta cena de ir às casas e medi-las e falar com as pessoas, perceber os problemas delas, voltar lá boas vezes para lhes mostrar como é que o projeto está a acontecer, e basicamente o nosso trabalho acaba por ser avaliado tanto pelas pessoas, pelos nossos clientes, como pelos professores, e tem sido uma experiência bastante fixe. Pronto, expliquei tudo na imagem anterior, mas a ideia é esta, de tentar trabalhar com as pessoas e mostrar-lhes tudo. Mike. Bem, então, não sei, eu acho que o que a Ana estava a dizer é verdade, que nós aqui temos bastante trabalho, e quer com projeto, quer com urbanística e até mesmo as outras teorias e coisas assim. Eu acho que isso é um ponto negativo, é a quantidade de trabalho que nós temos, mas eu acho que um ponto positivo é também, com essa quantidade de trabalho, vem também alguma qualidade do ensino e daquilo que nós estamos a aprender. E, por exemplo, aqui eu pus algumas fotografias do meu projeto, porque aqui vocês podem escolher que projeto é que querem frequentar. Há 5 turmas, pronto, há várias turmas, em que cada turma tem um professor, e cada professor dá um projeto diferente, ou de urbanismo, ou pronto. O meu é relacionado com madeira e chama-se equipamentos híbridos, construção em madeira, ou seja, pronto, como vocês veem aqui, nós estamos a fazer basicamente projetos em madeira, equipamentos, que está a ser bastante interessante, mas lá está, temos muito trabalho, são trabalhos de grupo, que até é bom, porque ajuda, pronto, porque também uma outra coisa que eu acho que é bom aqui é que eu sinto que o ensino é um pouco diferente do da FAUP, não sei, até mesmo, ou seja, eu acho que no final, até mesmo o facto dos trabalhos serem em grupo, acho que
É sempre bom nós, pronto, saímos do, sei lá, é claro que o ensino aqui é um bocado diferente, mas eu acho que isso é bom porque nos ajuda também a ter outras perspectivas e a saber lidar com outras perspectivas. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo. E... Eu concordo contigo no sentido em que, por exemplo, projeto que nós estamos sempre habituados a fazer. Se bem que agora, se nós ficássemos no quinto ano na FAU, provavelmente íamos fazer projeto juntos, em grupo. Mas eu sinto isso, ou seja, o facto de fazermos projetos com pessoas, com outras pessoas, é uma coisa que nós não estamos habituados, apesar de partilharmos sempre as opiniões uns com os outros, a decisão final é sempre nossa. E aqui a partilha de tudo, de todas as fases do projeto, acho que, do meu ponto de vista, é muito interessante. Para acabar aqui um bocadinho com a questão do muito trabalho e para explicar que realmente há muito trabalho, há uma cadeira que é teoria, que eu e o Miguel estamos a fazer, e o que é que aquilo consiste? Aquilo é tipo história do pensamento teórico de cada época, ou seja, não é a teoria que nós estamos habituados, também que teoria que estamos habituados. História filosófica. Mas é um bocadinho isso. Nós não falamos muito propriamente de arquitetura, nós falamos sobre o pensamento no geral, nem sequer direcionado à arquitetura, dos seres humanos na época em que eles existiram. É interessante. Sim, é interessante, mas é chato, porque também são 3 horas de aula teórica a ouvir isto. Do meu ponto de vista. Mas isto para dizer que a cadeira exige, é preciso fazer, tem teórico e prático. Teórico são 3 horas a ouvir uma senhora falar. Depois temos 2 exames em 6 meses e temos que fazer um trabalho que consiste em ler 2 livros e resumi-los, encontrar um tema e fazer um texto de 8 páginas com isso. Isso é a prática. Pronto, e esta cadeira vale 3 créditos. É assim que estamos. E também, por exemplo, eu acho que esta parte é importante nós falarmos sobre isto, porque acho que quando nós viemos para cá não nos falaram assim, pronto, eu pelo menos não tinha essa ideia, mas por exemplo em projeto e urbanística, basicamente as aulas aqui não são como na FAUP, em que nós vamos para as aulas trabalhar, nós vamos para a aula apresentar trabalho, sempre. Tipo, acho que no meu taller, no meu projeto, tenho a certeza que não houve nenhuma aula em que ouvisse pessoas a trabalhar. É sempre, nós vamos para lá e reunimos a turma toda e temos de apresentar sempre o nosso projeto, saber como é que ver como é que ele está, imprimimos sempre, todas as semanas, há 3, há 4 ou assim, e basicamente é isto, basicamente o que da maneira que eu comparo é como se quase é como se cada aula aqui é como se correspondesse a um ponto de situação na FAUP. E eu acho que é literalmente isso. Pelo menos é o que eu sinto. Lá está. É um bocado... não tem sido muito... Pronto. Mas Muito pronto. fácil. Sempre... Acho que quando nos disseram que aqui se trabalhava muito, nós pensávamos, não é nada disso, é mentira. Sim, mais que na eu acho que nós FAUP. temos um bocado a ideia de que na FAUP é que se trabalha imenso. E, sei lá, eu falo por mim, eu acho que vocês partilham a mesma ideia, eu acho que nós aqui estamos a ter mais trabalho do que na FAUP. Sim. É o que eu acho. Mas pronto. Mas também é um trabalho diferente. Eles apostam muito mais na representação numa ideia muito inicial, ou seja, as primeiras ideias que eles têm a desenvolver o projeto, desenvolvem logo muito material representativo, axisometrias explodidas. E é basicamente o trabalho que fica, ou seja, a primeira ideia que é tirada para o ar é que é desenvolvida, não há aquela cena de estar sempre a voltar atrás, estar sempre a pensar no... Ou seja, os projetos nem são muito bons, são muito bem representados. Uhum. Sim. E os professores são assim, tipo, os professores não querem... Sim, os professores também incentivam muito isso. Incentivam isso. Sim. Não é como nós, não é? Tipo, não há... O acompanhamento que os professores dão aqui é muito diferente, não é aquele acompanhamento de fazer... pronto. Para sair agora um bocado desta coisa deprimente que nós estamos aqui a contar. Não tem mais que eu entretanto apaguei porque me esqueci. Mas pronto, nós, como vocês estão a ver, nós podemos falar de ser à noite e não sei o quê, que havia essa possibilidade, mas realmente nós não temos feito muito isso, o nosso sistema tem sido mais
e beber uma cerveja depois de jantar, portanto não temos grande informação acerca de sair à noite, mas claro que isto é Barcelona e que há muito, há muito Sim, por onde. acho que das vezes em que nós já fomos sair, não sei, eu, eu acho que à noite tem vários sítios, mas naqueles sítios mais conhecidos eu acho que é sempre caótico, é sempre um bocado demasiadas pessoas, há sempre aquelas pessoas estranhas, há sempre... E demasiado caro. Sim, sim, também, mas acho que, sei lá, não sei. Eu tinha apontado aqui algumas coisas, algumas vantagens e desvantagens de ir para Barcelona, mas também não sei se temos tempo ou não. Que horas são? 9h25. Acho que sim. Tem 5 minutos de tempo. Não sei. Mas calhar também já dissemos quase tudo. Mas sim. Eu senti uma coisa, pelo menos, que é. Não sei se vocês estão a sentir o mesmo, mas que é basicamente as pessoas. Na faculdade não há muita, tipo, tipo, eu sinto que as pessoas é mais do género, vão à faculdade e vão para casa, não há muito, pelo menos eu vejo que aí na FAUP há mais do género, as pessoas querem mais estar umas com as outras, não sei, tipo, e aqui é um bocado mais, é uma faculdade maior, é assim mais, tipo, as pessoas conhecem-se, mas se calhar conhecem-se assim só de vista e tal, não há assim grandes grupos, não há assim não sei. Sim, mas contudo eu senti também que, apesar disso que estás a dizer, o pessoal aqui é super simpático, tipo, super. Sim, qualquer dúvida que tínhamos, tipo, perguntamos a alguém, o pessoal dá logo o número para se precisarmos mais alguma coisa e não sei o quê. Eu senti que o pessoal é muito simpático aqui. E agora que estou a falar disto, lembrei-me que nos esquecemos de falar a questão da língua. Na faculdade fala-se espanhol e catalão. E muitas das vezes nós podemos pedir aos professores para falar em espanhol em vez de catalão, e normalmente eles atendem a esse pedido, mas acontece que quando os alunos começam a falar dos seus projetos ou fazer algum comentário no meio da aula, mudam para catalão e aí o professor entra em catalão e não sai do catalão. É difícil no início, é um bocadinho difícil porque não se percebe praticamente nada do que eles estão a dizer, mas acho que à medida que vamos estando mais, que ouvimos mais tempo catalão, começa-se a perceber melhor e começa-se a perceber que as diferenças não são assim tão grandes com o espanhol e que há até semelhanças com o português, portanto é fácil e não é necessário nem sequer ter nível de espanhol nem nível de catalão para entrar na faculdade. Acho que é tudo. Sim. Se calhar nem há aqui ninguém que queira ir para Barcelona e estamos aqui a falar para ninguém. Certeza que para ninguém não estou a falar. Mas há alguma questão que queiram fazer? Tens razão, não é? Qualquer coisa podem sempre, é aquela história, podem sempre mandar mensagem. Podem sempre perguntar coisas depois. Eu queria perguntar, mas eu acho que na verdade vocês já falaram que é bastante trabalhoso. Eu queria saber se existe a possibilidade de fazer um estágio enquanto você está estudando. Não. Não. Eu imaginei. Possibilidade existe, agora. Mas tens que cagar, tipo, imagina, se podes tentar ir, não é que nem um estágio ao fim de semana dá. É que supostamente nós temos um horário bom até, sei lá, quer dizer, eu quando vi o meu horário fiquei tipo, uau, vou ter imenso tempo livre, e até tinha pensado exatamente nisso, em estagiar ao mesmo tempo ou fazer algo ao mesmo tempo, só que a partir da primeira, segunda semana é tipo, tu percebes que é impossível, não sei, por isso acho que é difícil. Não dá. Eu acho que eles agora têm até um departamento na faculdade que é, se fores lá, pedes para estagiar e eles arranjam-te alguém que esteja à procura de... Não é à procura de trabalho, é à procura de emprego, à procura de gente. Mas não, é mesmo, é um bocado impossível. Sim, Obrigada. Se a tua ideia for, ou seja, fazer Erasmus no primeiro semestre e depois estender
e ficares aqui no segundo semestre a estagiar, eu acho que Barcelona nisso é muito fixe, porque aí está, a própria faculdade tem um departamento organizado, não sei, ou pela faculdade ou pela associação de estudantes, que te ajuda a pôr ou põe-te em contacto com os vários ateliês daqui. Epá, e depois é sempre trabalho pago, ou seja, é sempre estágios remunerados. Eles Espera, até têm. depois se tiveres a bolsa de Erasmus tens que ver isso. Pois, também é verdade. Porque normalmente o estágio que é pago, o pessoal que é daqui que trabalha e que estagia é pago, mas eu não sei eu não tenho certeza como é que funciona por causa da bolsa de Erasmus, porque eu acho da bolsa de Erasmus para estágio, porque eu acho que não podes estar a receber a bolsa de estágio ao Não, mesmo isso tempo não. que te pagam. Não são compatíveis. Mas Uhum. só para acrescentar uma coisa a isso, para estagiares aqui, tens que ter aquele tal número que eu falei, que é o NIE, que é o número de estrangeiro e pronto, mas é só isso. Acho que se tira fácil. Sim, não é assim fácil, mas, Sim, mas tira-se. arranja-se, sim. Uhum. Mas se tu tiveres esse NIE, é muito fixe, porque são sempre estágios remunerados, eles têm os preços tabulados. Pá, acho que a hora é entre 5 a 8 euros que te pagam. Não tem Uhum. Eu acho que é. Pronto, Mas tem isso obrigada. no segundo semestre. Sim. Há mais alguma questão? Alguém queira fazer? Se não houver, agradeço muito a vossa Obrigado. Nós também. e podíamos passar para a apresentação da Francisca Canedo, se ela estiver aí. Francisca. Estou sim. Já Olá. tudo bem? Sim, então. Muito bem, eu só entrei há pouco e infelizmente não consegui ouvir a apresentação toda, tanto do Miguel como, desculpem, eu não sei os outros nomes. De qualquer das maneiras, pareceu-me agora por estes relatos finais que a experiência foi relativamente semelhante à minha. E por isso tenho imensa pena de não ter conseguido apanhar a apresentação toda, porque tenho a certeza que vou repetir alguma coisa. Eu tenho pena, mas infelizmente eu não consegui preparar uma apresentação PowerPoint. Poderia ter algumas imagens, algumas fotografias. Também dizer que a minha experiência é pré-pandémica, portanto é consideravelmente diferente. Portanto, alertar para isso. A verdade é que neste momento não faço ideia como estão as coisas em Madrid neste momento. De qualquer das formas, tenho a certeza que funcionará mais ou menos como em Barcelona, mas passo a explicar mais ou menos o porquê de ter escolhido esta hipótese. Na realidade, eu sempre tive muita curiosidade em ir para a Espanha, sempre tive uma relação forte com a cultura espanhola e naquele momento fez sentido para mim explorar um bocadinho essa relação. E foi excelente. A verdade é que uma pessoa, estando lá a viver durante poucos meses, consegue facilmente evoluir bastante no que diz respeito à língua. Isso é extraordinário, porque uma pessoa começa a ter muito mais destreza, muito mais à vontade, vem já com um grau considerável de linguístico, isso também é muito bom. Apesar, e fica já aqui assente, que não há necessidade de ter um grau mínimo de espanhol para aceder à ETSAM, que foi a faculdade que eu frequentei. De qualquer das formas, foi exatamente por isso que decidi ir para Madrid. Geralmente as pessoas evitam, eu tenho a ideia que geralmente não é uma faculdade muito requisitada, uma cidade muito requisitada, talvez pela proximidade, não sei. Eu na altura não tinha esse preconceito, portanto fui e foi extraordinário, diverti-me imenso, foi uma experiência espetacular. Mais uma vez, agora regressando às parecenças que há com Barcelona, a verdade é que se trabalha muito, de facto. É uma faculdade onde se cultiva esta maneira de fazer projeto, se não é semana a semana, é de 2 em 2 semanas, uma pessoa faz uma apresentação oral para a turma, já com trabalho feito. Mais uma vez, acho extraordinário as parecenças no que diz respeito
ao facto de não termos um contacto tão próximo, ou pelo menos tão parecido com o que temos na FAUP. Pelo menos no início do semestre foi tudo muito à base de apresentações e comentário, mas uma coisa relativamente rápida. A turma onde eu estava também era muito grande, éramos 70 alunos, e inicialmente as coisas funcionavam em grupos de 3 a 4 pessoas, 2, 3, 4 pessoas, portanto não muito grandes, logo o que implica uma gestão logística de lá está, de semana a semana toda a gente estar a apresentar e é muitas horas a ouvir os outros, o que não é particularmente interessante, mas o que é certo é que o comentário é sempre muito certeiro e muito construtivo. Eu gostei imenso, tive o privilégio de estar a trabalhar no taller do Emílio Tugnon, que foi muito interessante. Chegamos a fazer algumas viagens a propósito da cadeira de projeto, e por isso acho que consigo aconselhar, mas mais uma vez dizer que não é uma brincadeira, trabalha-se bem e uma pessoa chega a dezembro já cansada. Mas ainda assim retiro muitos pontos positivos, aprendi bastante. Numa fase final, já a chegar à entrega final de dezembro, o contacto é mais próximo, já se trabalha em cima do papel, já se aproxima um bocadinho ao trabalho que fazemos na FAUP. Deixando o projeto, eu fiz mais 3 cadeiras, para além do projeto, estou só a confirmar aqui exatamente. Na altura, uma coisa engraçada é que eles dão-nos a oportunidade na primeira semana que chegamos à exame ver as várias cadeiras para depois, mais tarde, fazer uma escolha mais acertada. Não tive grandes dificuldades em fazer alterações ao plano de estudos, houve bastante flexibilidade e acabei por escolher cadeiras que, por um lado, fossem preencher algumas lacunas que eu sentia que ainda tinha com a formação da FAUP, nomeadamente uma história que se chama desenho gráfico, que é nada mais nem nada menos do que uma questão mais editorial, mais de imagem, mais, quem sabe, bem, acho que é isso, mais o trabalho da imagem, o trabalho gráfico de apresentação do trabalho de projeto. A cadeira era super descontraída, os professores eram muito simpáticos. Regra geral, os espanhóis são todos boa gente, eu senti-me sempre muito bem acolhida, os professores sempre muito receptivos, super à vontade, portanto nesse sentido gostei imenso. E essa cadeira, pronto, deu para colmatar algumas coisas do ponto de vista de apresentação e mais gráficas. Depois tive uma outra que se chamava composição arquitetónica, que de certa maneira aproxima-se um bocadinho ao que nós tratamos em teoria, talvez. Era uma mistura entre teoria e história nossas. A cadeira também era melhor, eram turmas relativamente pequenas, o que fazia com que o contacto fosse mais próximo, mais próximo. Eu acho que de certa maneira toda a gente se sentia à vontade para facilmente abordar o professor e fazer perguntas e colocar alguma questão, portanto também foi uma excelente decisão. O professor era 5 estrelas e uma coisa que eu gostei bastante é que tratamos sempre casos de estudo espanhóis, o que para mim foi fantástico, porque consegui conhecer com alguma profundidade a cultura espanhola e a cultura arquitetónica espanhola, que também foi muito bom. E depois tive também uma cadeira que se chamava Arquitetura e Paisagem, que é nada mais nem nada menos que o nosso desenho 1, mas na altura eu decidi que queria ir desfrutar um bocadinho e regressar às raízes do primeiro ano, e foi basicamente isso, ganhar alguns pontos a divertir-me, e acho que nesse sentido foi uma boa escolha. Na realidade a cadeira era desenhar livremente,
melhor, eles colocavam desafios aula para aula e nós, a partir desse desafio, tínhamos alguma liberdade para explorar o desenho. Não era nada muito figurativo, eles tentavam puxar para uma abordagem um bocadinho mais abstrata, mais de sensação. Trabalhávamos sempre com a aguarela, o que também dificultava essa questão portanto, do pormenor. Portanto, era tudo mais sensorial, o que eu achei uma abordagem muito engraçada e muito distinta também à dita experiência do primeiro ano, onde era realmente parecido, e que eu achei muita graça, foi o facto de irmos para a cidade desenhar. Então nós saíamos, tínhamos aulas de campo e íamos conhecer Madrid, basicamente. E isso foi bestial, foi uma maneira mesmo bonita e divertida de conhecer a cidade. Deixem-me ver se me estou a esquecer de mais alguma coisa. Não, penso que foram essas 5 cadeiras, portanto, composição arquitetónica, projeto, arquitetura, paisagem, desenho gráfico. Peço imensa desculpa, isto já não está muito fresco, mas neste caso acho que foram mesmo 4. E consegui cumprir os créditos todos, depois no final aquilo foi um rebuliço, porque eu regressei mesmo no início da pandemia. E pronto, tudo o que era burocrático acabou por ir pelo cano abaixo e neste momento recebi os créditos sem ter de preencher papelada nenhuma, foi muito bom. De qualquer das maneiras, agora falando de umas coisas um bocadinho mais práticas, como o alojamento, na altura eu recordo-me que fui sem casa, arrendei um Airbnb durante uma semana, que me possibilitou ir visitar algumas casas, mas na realidade acabei por recorrer a uma agência imobiliária, mas que trabalha muito com estudantes e mais concretamente estudantes de Erasmus, que estão por períodos de curta duração em Madrid, e eles deram-me algumas opções e eu escolhi em função disso. Eu paguei uma renda muito alta, posso-vos dizer que andou sempre à volta dos 450, 500 euros por mês, era muito alto, mas eu também estava numa localização privilegiadíssima, nesse sentido foi muito bom. Eu estava mesmo no centro da cidade e tinha muito bons transportes para a faculdade, que fica um bocadinho a norte da cidade de Madrid, portanto, falando numa cidade que tem uma escala considerável, a faculdade fica dentro do centro. Portanto, rapidamente se chega de transporte a qualquer lado, é super prático, os transportes lá funcionam, ao contrário de Portugal, lá os transportes funcionam e não são nada caros. Falo já disto, antes que me esqueça, o passe para viajar mensalmente na zona metropolitana de Madrid, que ainda é um raio muito grande, custava 20 euros. Portanto, por 20 euros viajávamos ilimitadamente na zona metropolitana de Madrid, com metro, autocarro, comboios, tudo aquilo que pronto, fiz essas ligações. E isso, sim, tudo funciona muito bem e o passe é relativamente barato. De qualquer das formas, retomando o alojamento, tive amigos que conseguiram um alojamento mais barato, ou consideravelmente mais barato, por volta dos 300 euros, e estamos a falar de um quarto numa casa partilhada, muitas das vezes partilhada com 3, 4, 5, às vezes 8, havia umas modalidades assim esquisitas, mas no meu caso eu partilhei com mais 3 pessoas e aquilo correu muito bem. Agora, não sei se queriam que falasse de mais alguma coisa em específico. Francisca, há alguma coisa que eu possa esclarecer? Possa-me ter passado ao lado? Alguém? Olá, Olá. eu acho que não, eu agora pelo menos já não lembro de nada. Alguém tem alguma dúvida que queira esclarecer? Só uma parte, vocês já submeteram as candidaturas para Erasmus ou não? Vai ser agora?
Não, Já- é entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. Lá está. Ainda, Bem, estão a afinar as escolhas. sim, Ótimo. é isso. Muito bem. É isso. Eu a única coisa que posso dizer é que, de facto, Madrid surpreendeu-me pela positiva. A vida é extraordinária, a oferta cultural é brutal. Tudo acontece, todas as semanas há o que fazer. Há dança, música, teatro, concertos. Claro que agora a pandemia, eu confesso que ainda não estou a par, mas tenho a certeza que agora já está tudo mais controlado. Mas sim, pá, é uma verdadeira capital europeia. Eu acho que é a única coisa que eu tenho a dizer. Uma pessoa procurando encontra tudo, é brutal. Até a ópera, eu por acaso foi uma descoberta que fiz já um bocadinho tarde, mas a Ópera de Madrid vende uns bilhetes last minute a pessoas com menos de 30 anos por preços ridículos. Eu agora já não me lembro exatamente, mas hão de ser tipo 15 euros. E ainda por cima eles vendem os lugares vagos, que geralmente são os mais caros. Portanto, uma pessoa fica com um lugar brutal por 15 euros. E é genial. Claro que uma pessoa tem de ir num determinado horário, apanhar os bilhetes e pôr-se numa fila, pá, mas pá, não paga aquilo que uma pessoa acaba por receber. Isso pronto, é uma sugestão de programa cultural que se pode ter por um dinheiro, pá, mesmo ridículo. Vale mesmo a pena. Lá está, coisas que temos, que nunca teríamos cá, pelo menos. Mais alguma coisa? Talvez a noite é brutal. Vive-se muito bem, tem imensa animação, é super seguro, as pessoas vivem muito a noite na rua, é aquele clima latino que estamos habituados também aqui, lá também se vive muito. E é uma coisa muito engraçada, eu não sei se conhecerão Madrid, mas Madrid funciona muito por bairros. Aquilo divide-se em vários bairros e de facto a vida é assim muito bairrista, muito de ruas animadas, relativamente pequenas, e ainda uma pessoa nunca se chega a sentir numa grande cidade, sente-se numa cidade convencional. Eu não posso dizer que me tenha sentido no Porto, mas não estive muito longe. Porque é isso, as escalas vão se confundindo e tem muita graça, muita graça. E não é muito caro. Acho também é uma boa dica. Obrigada. Paulo está a perguntar quando é que ficam disponíveis as sessões, não tem a ver com o tema, mas vou buscar a responder, que é depois de acabarem todas as sessões de Erasmus. Portanto, a partir da próxima quinta, sexta, sábado, vão ser publicadas no YouTube da EP. Pronto, quanto a Madrid ou quanto a outros destinos ou assim, alguém tem mais dúvidas? Pronto, se não, se calhar encerrávamos a sessão de hoje e pronto, há mais amanhã. Obrigada, Francisca, e obrigada por terem partilhado a sua experiência. Tchau, tchau. Tchau.